Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, iniciando aqui uma nova semana. Eu quero desejar a você uma semana bem abençoada, bem iluminada, bem cheia da graça e do amor de Deus. Eu quero convidar você a permanecer comigo durante toda essa semana, todos os dias aqui, durante alguns minutinhos, de um jeito muito simples, muito franciscano. Nós queremos entender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Eu convido você a convidar outras pessoas também a entrar nessa comunhão de busca pela compreensão da vontade do Senhor, do conhecimento da palavra do Senhor. Agora, vamos ao Evangelho. Lucas capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 6. Acompanha comigo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que ele lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tiverdes fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu vou marcar aqui, porque hoje o Evangelho fala de escândalo, o Evangelho de hoje fala de perdão e o Evangelho de hoje fala sobre fé. 3 palavras que eu queria que você também marcasse aí na sua Bíblia. Jesus disse, ai daquele, os escândalos eles são inevitáveis. O demônio adora escândalos. Ele adora colocar uma notícia aí no ventilador e espalhar, ser capa de jornal, aquele padre, aquela freira, aquele consagrado, aquele bispo, aquele pai de família, aquela mãe de família que cometeu aí algum pecado e virou um escândalo. O demônio adora isso. O demônio adora isso, ele trabalha com isso. Por quê? Porque ele sabe que um escândalo destrói não somente a vida da pessoa que cometeu, mas daquelas pessoas que acreditam no testemunho daquele que cometeu. Então, qual é a finalidade de um escândalo? É exatamente destruir a fé, de levar as pessoas a uma incredulidade e assim permanecerem numa vida de pecado. Uma vida longe de Deus. Eu não vou fazer isso porque padre tal, porque a irmã tal, porque o consagrado tal, porque tal pessoa fez isso, fez aquilo. Vem cá. É importante que você pense e reflita. De fato, o escândalo é algo terrível. Né? Judas vendeu Jesus. Uma coisa escandalosa. Vendeu o próprio mestre. Querer ganhar vantagem na vida de outra pessoa, acima de uma outra pessoa, ainda mais o próprio mestre. Mas é preciso que a gente compreenda que aquilo que nós muitas vezes criticamos no outro, está na nossa condição também cometer igual ou pior. Sabe, meu povo, dentro desses meus 20 anos de convento, eu já vi muita coisa que me deixou muito triste, e que poderia até me levar ao escândalo, sabe? De abandonar a caminhada de fé, de abandonar a caminhada na vida da igreja. Sim, já vi muita coisa terrível.
mas a minha fé está fundamentada em Deus, em Jesus. Jesus é aquele que não me decepciona. Jesus é o fundamento e a razão dos meus passos. Jesus me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a ter fé. Jesus, ele morreu e ressuscitou. E no final da minha vida, eu vou para diante dele e prestar conta dos meus pecados, daquilo que eu fiz e deixei de fazer. Eu não vou prestar conta dos pecados de ninguém. Eu vou prestar conta de mim, do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. Então, precisamos, sim, lutar para não ser pedra de tropeço para ninguém. Porque escândalo é isso, é ser uma pedra de tropeço para uma outra pessoa. Se você já tem uma caminhada na igreja sólida, se você está bem já há tantos e tantos anos, você conhece a doutrina da igreja, você é uma pessoa que serve há tanto tempo, amém, louvado seja Deus. Mas lembra aquilo que São Paulo disse, quem está de pé, cuidado para não cair. O demônio nos tenta todos os dias para que a gente cometa escândalos, para que a gente se afaste da vontade do Senhor. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, porque o demônio não tira férias. Ele vai insistir não com aqueles que já são dele, mas aqueles que estão buscando fazer a vontade do Senhor. E aqui eu queria que você parasse um pouco comigo. Eu fico sempre pensando, sabe? Quando a gente sabe de uma notícia, de um escândalo, de uma pessoa da vida da igreja, da vida de fé, você viu a vez que a pessoa caiu. Você não viu as vezes que essa pessoa resistiu, que essa pessoa lutou. Outro dia, aquele evangelho que diz, né? Nada do que está escondido vai deixar de ser esclarecido, vai deixar de ser mostrado. Aquilo que foi dito ao pé do ouvido será ouvido nos telhados. Lembra esse evangelho que Jesus fala isso? E aí a gente fica tudo, né, morrendo de medo, porque a gente, às vezes no particular a gente diz besteira mesmo, a gente faz besteira mesmo. Mas eu fiquei pensando, mas é bom que as pessoas vão escutar as minhas súplicas, as pessoas vão conhecer as minhas lágrimas, as pessoas vão ver os meus esforços particulares para poder permanecer. Isso também será visto. Não somente o que você fez de feio, mas aquilo também que você fez de bonito, de luta, de perseverança, de peleja pela santidade. Já parou para pensar isso? As pessoas não vão saber somente dos seus podres, né? Como a gente costuma dizer no Ceará, seus pecados cabeludos. Não. As pessoas vão ver também os seus esforços, se eles existiram. Então, meu povo, hoje, lute, persevere. Cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você diz. Cuidado do modo como você se comporta, aonde você vai, o que você bebe, o que você come, como você se veste. Isso sim pode salvar e pode condenar. Isso sim pode gerar um escândalo ou pode ser um testemunho para alguém que está precisando do seu testemunho de fé. Então, os escândalos, eles são inevitáveis, mas ai daquele que comete. E ai daquele, pode ser eu, pode ser você, queira Deus que não. Mas lutemos bravamente. Esse tempo da campanha do segundo turno, eu ficava olhando as polarizações do Brasil e eu ficava assustado e triste, muitas vezes, com pessoas que são cristãs, que têm uma vida de fé, mas que por uma ideia fixa, às vezes por uma mentalidade já, né, muito polarizada, acabavam entrando por um discurso que eu não via claramente ali valores do Evangelho. Um discurso de ódio, de raiva, de competição. Quantas e quantas mensagens eu recebi de pessoas dizendo: Frei, a nossa família está um verdadeiro inferno, a gente está todo mundo dividido aqui.
Você sabe disso, eu não estou mentindo aqui. Quantas e quantas famílias se dividiram, quantos amigos, né, desfizeram a amizade por causa disso. Bom, isso pode ser também um escândalo. Pode ser também um escândalo. Você deixar de lado a sua convicção cristã, os valores do Evangelho, para ficar defendendo com unhas e dentes aquilo que você quer. Às vezes até usando um discurso religioso, mas que no fundo, era a sua vontade. Então, meu povo, pelo amor de Deus, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Precisamos iluminar, precisamos dar gosto, mas a partir não da gente mesmo, a partir do Evangelho. Peçamos essa graça ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos dar a graça de dar um testemunho autêntico de vida cristã. Dai-nos essa graça, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.